por que Yeshua é o seu Messias? There are several different reasons why I believe that Yeshua is the Messiah. Há várias razões diferentes pelas quais eu acredito que Yeshua é o Messias. In the first place, we, the Jewish nation, has been waiting for the Messiah and believing the prophets of Israel and their promises that there will be a day in which the Messiah, a Savior, a Redeemer, will be revealed in the world and accepted by the multitudes. Nós, primeiro motivo é que nós, o povo de Israel, temos crido, temos acreditado na pessoa do Messias, nas profecias sobre a vinda de um Messias que seria no tempo oportuno revelado a Israel e também às nações, às multidões da terra. It is a fact É um fato that the majority of the Jewish people que a maioria dos judeus hoje doesn't believe that Yeshua is the Messiah that the prophets have spoken of. não crê que Yeshua é o Messias que os profetas anunciaram. And the majority of the Jewish people are still waiting for the Messiah to be revealed, to come to earth, E a maioria do and to povo judeu, straighten up the condition of humanity. a maioria do povo judeu ainda aguarda a vinda de um Messias que vai fazer uma restauração do mundo, vai consertar as coisas no mundo. So we have two choices to look at it. Então nós temos duas opções, duas formas de olhar a situação. Either the Messiah will never come, Ou o Messias nunca virá, and it's a Jewish myth, e isso é um mito judaico, or the Messiah has come. ou o Messias já veio. I say this Eu digo isso because I didn't grow up in a home of believers, in a home of religious Jews. Eu não cresci num lar de crentes nem de judeus religiosos. I grew up in a home in which religion was like a cuss word. Eu cresci num lar onde religião era uma palavra amaldiçoada. So I had no interest in religion, no interest in God. Eu não tinha interesse em religião, não tinha interesse em Deus. But when, as a teenager, Mas como como adolescente, I had to read parts of the New Testament as a part of my homework at school, eu tive que ler partes do Novo Testamento como uma tarefa de casa que me deram na escola. I met Yeshua. Eu conheci Yeshua aí. I had nothing to do with Christianity. Um Yeshua que não tinha nada a ver com o cristianismo. And there was nothing Christian in the reading that I read in the New Testament. E nos escritos que eu li no Novo Testamento, eu não conseguia achar nada de cristão. First of all, there was no Christian holiday. Primeiro, eu não vi nenhum feriado cristão no Novo There was no Testamento. Christmas, there was no Saint Valentine's Day, there Não was no vi- Easter. Não vi dia de São Yeah. Valentino, não vi a Páscoa cristã, o Easter, eu não vi Natal. And all I read about Tudo que eu li ali was about the land of Israel, era sobre a terra de Israel, the Jews judeus, who had great expectation from God during a very difficult time of Roman occupation of the land. que tinham uma grande expectativa e esperança em Deus durante tempos difíceis de ocupação romana. And a Jew E eu vi ali um judeu, was born in Bethlehem. nascido em Belém, He never left the country of Israel. nunca deixou o país de Israel. Leaving the country of Israel that he had is after the crucifixion and the resurrection, he ascended back to the A Father. única vez que ele saiu de Israel foi depois da sua ressurreição que ele foi levado aos céus. But this Jew Mas este judeu did what no other Jew in history did. fez o que nenhum outro judeu na história fez. He took the knowledge of the God of Abraham, Isaac, and Jacob Ele pegou o conhecimento do Deus de Abraão, Isaque e Jacó and spread it around the whole world. e espalhou esse conhecimento por todo o mundo. You know, if you go now up the Amazon River Valley Se você for lá na região do Rio Amazonas and you ask the Indians, e você pergunta para os índios, have you ever heard of Rabbi Akiva? você já ouviu falar do Rabino Akiva? Have you ever heard of Rabbi Chia? Você já ouviu falar do Rabino Ria? Or maybe Maimonides? Ou talvez Maimônides? They'll say, who are these people? Eles vão te Never heard perguntar, of them. não, nunca ouvimos falar They nesses never came nomes. to visit us. Nunca veio nos visitar nenhum deles. But if you ask them, have you ever heard of Jesus? Mas se você perguntar, você já ouviu falar de Jesus? They'll say, is meu Salvador.
Eles vão falar, né? Meu Salvador. They know Eles King conhecem o rei Davi. David. They know Moses. Eles conhecem sobre Moisés. They know Abraham, Isaac, and Jacob. Conhecem sobre Abraão, Isaac e Jacó. Only because of this Jew named Yeshua, named Jesus. Conhecem por causa apenas desse judeu chamado Jesus, Yeshua. We as Jews can say, oh, the Christians persecuted us. Nós, como judeus, podemos dizer, os cristãos nos perseguiram. I'm a Sephardic Jew, so they forced the Jews of Spain and Portugal to convert. Nós, como judeus sefaraditas, podemos falar, né? Os cristãos forçaram os nossos antepassados a se converterem ao catolicismo na Inquisição. They burned us. Eles nos queimaram. And then there were the pogroms in Eastern Europe. E depois teve os pogroms na Europa Oriental. The Nazi Holocaust. E depois o Holocausto nazista. The people who did this, as pessoas que fizeram essas coisas, they were not Buddhist. Eles não eram budistas. They were not Muslims. Não eram muçulmanos. They were Jews. No. Não eram judeus. They were Christians. Eles eram cristãos. So as Jews, we have a very good reason to hate Christians. Como judeus, nós teríamos muitas razões para odiar os cristãos. And to hate Christianity. E para odiar o cristianismo. But we don't. Mas nós não fazemos isso. In fact, now, na verdade, agora, more and more rabbis who are seeking a relationship. Existem mais rabinos hoje que estão procurando um relacionamento with Christians, com cristãos, with Christianity, com o cristianismo and with Yeshua. E com Yeshua. We realize that the only link nós percebemos que a única conexão that we as Jews have with the rest of the world que nós judeus temos com o restante do mundo is Jesus. É Jesus. A fellow Jew. Um judeu próximo a nós. From the tribe of Judah. Da tribo de Judá. Born in Bethlehem. Nascido em Belém. Crucified by Romans in Jerusalem. Crucificado pelos romanos lá em Jerusalém. Ascended back to heaven after 40 days after the crucifixion. Foi assunto aos céus 40 dias depois da sua crucificação. And the promise is that he's going to come back. E a promessa é que ele voltará. But when I think about this, quando eu penso sobre isso, it's enough to know this. É o suficiente que eu saiba disso. As a Jew. Como judeu. For me to believe in him. Isso que eu estou dizendo é o suficiente para que eu possa crer nele. Para mim, como judeu. I don't believe in Luther. Eu não acredito em Lutero. Or in Calvin. Ou em Calvino. I am not a member of any Christian denomination. Eu não sou membro de nenhuma denominação cristã. My people, my nation, my denomination is the people of Israel. Minha denominação, o meu povo é o povo de Israel. The same as for Paul. A mesma coisa acontecia com Paulo. Same for Peter. Pedro. Same for Tiago. Mesmo para Tiago. That's my people. Este é o meu povo. And all the Christian brothers and sisters e todos os irmãos e irmãs cristãos who have left idolatry, que deixaram a vida de idolatria, who have left a life of lawlessness, que deixaram um estilo de vida sem lei, and have turned to believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob. E começaram a crer no Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, the creator of the world. O Deus criador. So any human being então qualquer ser humano that can achieve that, que pode chegar a essa conclusão, to turn the idol worshiping Gentiles, fazer com que os gentios deixem de serem idólatras, and turn to the God of Israel, e voltando-se ao Deus de Israel, and teach their children about Moses and David, e que esses possam ensinar os seus filhos sobre Moisés, sobre Davi, and about the people of Israel leaving the slavery of Egypt and crossing the sea in dry land. E possam ensinar sobre o povo de Israel deixando o Egito e atravessando o mar a pés secos. If there's any Jew who could accomplish that for me, qualquer judeu que possa fazer isso, para mim, hero, ele é um herói. He's the Messiah, ele é o Messias. And he is to be adored, admired, e ele tem que ser admirado, adorado and followed. E seguido.
Yes, I could talk about high theology. Claro, eu poderia falar aqui sobre alto nível de I teologia. have a good education, Eu tive uma boa formação both in Israel and in the United em States. Israel e nos Estados Unidos. But this is really immaterial for me. Mas para mim é coisa imatura, não é muito importante para mim. Because the most important thing for me Porque para mim a coisa mais importante is to know that I am following a man é saber que eu estou seguindo um homem about whom the prophets have spoken sobre o qual os profetas falaram sobre ele. and who in the day of judgment will be the judge of all flesh. E que no dia do juízo será o juiz de toda a carne. I want to be his friend. Eu quero ser o seu amigo, I want to be his disciple. eu quero ser discípulo dele, I want to follow him, eu quero segui-lo and I want to do what he commanded me to do. e eu quero fazer aquilo que ele me ordenou para que eu fizesse. All the rest Todo o resto is gravy. é o molho que coloca à parte. Yeshua is the substance Yeshua é a substância principal of my faith. da minha fé. Everything else is extra. Todo o resto é extra. So I want to encourage you E eu quero encorajar você to think in these terms. de pensar nesses termos. Yeah. Think about Yeshua Pense sobre Yeshua as your teacher, como o seu professor, o seu not mestre. only as your savior, Não só como seu salvador, not only as your redeemer, não só como seu redentor, but as your teacher. mas como o seu professor. Because Christians take Yeshua as a savior, Porque as os a cristãos redeemer, têm Yeshua as como God. Deus, como redentor, como salvador. All this is good and true, Tudo isso é verdade and I accept it. e bom, eu aceito isso. But for me, the most important thing about Yeshua Mas is para mim, o mais importante sobre Yeshua é his teaching o seu ensino and the fact that he has changed the whole world. e o fato dele ter transformado todo mundo. Yeah, I talked one time to the vice president of the state of Hubei in China. Eu conversei certa vez com o vice-presidente do estado de Hubei. Hubei, na China. She's a communist. Ela é comunista. She claims that she's an atheist. Ela diz ser defendendo o ateísmo. However, she read the Bible Mas ela leu a Bíblia. and she read the New Testament. E ela leu o Novo Testamento. And when I asked her, E eu perguntei a ela, what does she think o que você acha então about disso? Yeshua? Sobre Yeshua? She said, Ela diz, he is the first communist. ele foi o primeiro comunista. I said, why are you saying that? E eu disse, por que você está dizendo isso? She said, because in the New Testament it is written, those that don't work, don't eat. Porque no Novo Testamento está escrito, aquele que não trabalha também não coma. I said, that's right, and it's interesting. E eu falei, isso é certo, isso é muito interessante. But why do you honor Yeshua? Mas por que você honra então a Yeshua? She said, because without Yeshua, workers around the world would not have rights. Porque ela disse, sem Yeshua, os trabalhadores ao redor do mundo não teriam direitos. Yeah. We have social rights Nós temos direitos sociais for all the workers, para todos os trabalhadores, equality between men and women igualdade entre homens e mulheres, because of Yeshua. por causa de Yeshua. That's why I admire him. She Por said. isso que eu o admiro, ela disse. So if you're secular, think about that. Então, se você é uma pessoa secular, pense sobre isso. Yeshua is the source of the highest values of humanity. Yeshua é a fonte dos maiores valores da humanidade. People would never know about Moses and about the Torah As pessoas jamais saberiam quem é Moisés ou o que é a Torá if it wasn't for Yeshua se não fosse por Yeshua. and the apostles that took the good news to the ends of the world. E se não fosse os apóstolos que levaram as boas novas para os confins da terra. So for me personally, Então, para mim, pessoalmente, I've studied a lot of theology. estudei muita teologia. I've studied Jewish theology, Estudei teologia judaica, Talmud, Talmud, rabbinical material. material rabínico. It's all wonderful and good. Tudo isso é bom e é maravilhoso. But if it was only a theory, Mas se tudo for só uma teoria,
only a religion, só uma religião, I would not be interested at all. eu não estaria interessado. I'm interested in the Bible and in Yeshua Eu estou interessado na Bíblia, em Yeshua, because I see what that has done for all of humanity. porque eu vejo o que essa crença em Yeshua fez para a humanidade. And of course, for me personally, E é claro, para mim, pessoalmente, because of Yeshua, I have a hope por causa de Yeshua, hoje eu tenho esperança and an assurance e uma garantia of having eternal life da vida eterna spent with the saints com os santos and not with the evil people in the world. e não com os ímpios desse mundo. So that's why I encourage you all to study about Yeshua Então, por isso que eu encorajo você a estudar sobre Yeshua and to accept him as your Lord e a aceitá-lo como seu Senhor and to follow him e segui-lo. by doing what he commanded us to do. Segui-lo fazendo o que ele ordenou para que nós fizéssemos. God bless you. Que Deus abençoe a todos vocês.